Muito boa noite, meus irmãos. Saudamos com alegria os que nos prestigiam com a presença para mais essa atividade da SER. Nós vamos dar início aos trabalhos, como de costume, pela prece. Querido Mestre Jesus, nesse instante em que buscamos unir os nossos pensamentos, tentando alcançar o plano espiritual, queremos agradecer pela oportunidade da reunião, de aqui estarmos reunidos com o mesmo objetivo de aprendizado, de convivência fraterna e, principalmente, de nos realimentarmos com esses fluidos tão amorosos que a espiritualidade nos dispensa, atendendo à necessidade de cada um. Que possamos, Senhor, cada um ter os seus objetivos alcançados. Mas mais que isso, que sejamos atingidos pela mensagem a ser trazida pelo nosso irmão, que ele possa ser atendido pelos protetores da casa e que cada um de nós possa somar um pouco mais no seu aprendizado para o enfrentamento do dia a dia das nossas vidas. Rogamos a Jesus a sua assistência para a nossa casa e nesse instante particularmente para os que aqui estão nessa atividade da SER. E que Ele, mercê da sua misericórdia, possa permanecer entre nós e em nossos corações nesse instante e por todo sempre. Que assim seja, Senhor. Para nossa alegria, a mensagem desta noite está a cargo do nosso irmão Eduardo Damião da Silva. O Eduardo é um trabalhador quase que em tempo integral da doutrina espírita. Ele é vinculado ao Centro Espírita Abib Isser, de Curitiba, que fica ali em frente à Federação Espírita do Paraná, onde é diretor de assuntos doutrinários e coordenador de grupos de estudos. Ainda no Abib, ele é palestrante, na Federação, ele é palestrante do Centro de Estudos e Pesquisas Espírita do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, da Federação Espírita do Paraná. E ainda complementa a sua atividade de divulgação doutrinária nas diversas casas espíritas da capital e da região. Profissionalmente, é professor titular da PUC e também professor em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, especialmente na área de administração. Para nossa alegria, nessa noite recebemos Eduardo Damião da Silva. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações, mas principalmente em nossas consciências. Eu gostaria de iniciar agradecendo, a direção da casa pelo convite, aos queridos amigos aqui que há muitos anos, alguns deles há muitos anos nós não víamos, e temos o prazer agora de poder revê-los. É uma alegria poder retornar a essa casa que conhecemos há muitos anos, e que nos traz excelentes, ótimas recordações, principalmente da época da nossa juventude espírita, onde aqui vínhamos participar de atividades, visitar a juventude espírita aqui da SER. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e compartilhar nesta noite reflexões acerca da nossa doutrina espírita, nossa querida e amada doutrina espírita. E para as reflexões desta noite, nós escolhemos um tema que é exatamente esse que vocês estão vendo projetado ali: sofrimentos, origens e superação. Por que escolhemos esse tema? Eu sempre gosto de explicar um pouquinho
o porquê das escolhas, né, dos assuntos, dos temas que nós trazemos para a reflexão. E esse tema, né, já algumas vezes tivemos a oportunidade de refletir sobre ele, de falar sobre ele, porque é um tema que, de certa forma, alcança a todos nós. Em algum momento da nossa vida, né, ou alguém muito próximo, que nós amamos, né, muito, passou ou passa por sofrimentos, por dores, por situações que muitas vezes exigem reflexões e, principalmente, resignação e a manutenção da nossa confiança em Deus. Então, nós escolhemos esse tema exatamente para refletir um pouco sobre isso e trazermos aqui algumas questões que a doutrina espírita nos oferece para que possamos compreender um pouco mais esta questão do sofrimento. E eu gostaria de iniciar trazendo uma passagem que nós encontramos num livro, que é um livro muito rico. Recomendamos sempre a leitura dessa obra, uma obra magnífica, que tivemos o prazer, a alegria de conhecê-la logo no início, quando conhecemos a doutrina espírita, que é exatamente um livro chamado Primícias do Reino, na psicografia do Divaldo Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. Nesta obra, que eu considero magnífica, Amélia Rodrigues, ela relata em detalhes que ela conseguiu colher em suas pesquisas, em suas investigações no plano espiritual, entrevistando e conversando com espíritos que conviveram com o Mestre Jesus quando ele esteve aqui entre nós. E a partir dessas entrevistas, dessas análises, né, dessas reflexões, né, dessas conversas com esses personagens, com esses espíritos que tiveram essa experiência marcante de conviver com Jesus enquanto ele esteve aqui, encarnado entre nós, ela relata, então, passagens que nós encontramos nos evangelhos, mas com uma riqueza de detalhes e principalmente com um olhar da espiritualidade, trazendo outros elementos que às vezes não encontramos diretamente no texto evangélico. E a passagem que nós gostaríamos de trazer aqui é exatamente o capítulo 7, o paralítico de Cafarnaum. Natanael ben Elias era um conhecido paralítico, né, daquela região de Cafarnaum, que era a região onde Simão Pedro residia, e ali estava o Cristo para atender na casa de Simão Pedro vários e vários irmãos que estavam em sofrimento, em dores, e que buscavam Jesus exatamente para aliviar essas dores, para buscar a cura, buscar a cessação desses sofrimentos. Os apóstolos, né, prepararam todo o ambiente e, na verdade, eles nem divulgaram muito porque eles aguardavam poucas pessoas. Mas a notícia correu e uma multidão buscou o Cristo na casa de Simão Pedro naquela tarde, início de noite. O Cristo já estava ali há horas, atendendo a todos que o procuraram, atendendo e conversando e curando muitos deles, né, que buscavam exatamente aliviar os seus sofrimentos. E Natanael ben Elias, ele ficou sabendo que Cristo estaria então na casa de Simão Pedro. Ele, como paralítico, né, estava já desanimado, achando que não conseguiria estar lá e buscar o encontro com Jesus. Mas alguns amigos, sabendo e compreendendo o desejo de Natanael ben Elias, então se voluntariaram para ajudá-lo, para levá-lo até a casa de Simão Pedro, para que ele pudesse então ter ali com Jesus. Chegando na casa de Simão Pedro, eles perceberam a multidão que estava não só dentro, mas principalmente fora da casa, e eles então imaginaram uma forma de possibilitar que Natanael ben Elias pudesse conversar com Cristo, conversar com Jesus. E resolveram então alçá-lo ao teto, né, ao telhado, e desceram Natanael ben Elias no meio da sala, do espaço onde Jesus estava. Todos se surpreenderam com aquele movimento, com aquela atitude, né, desses amigos de Natanael ben Elias, mas o fato é que ele se encontrava diante
de Jesus diante do Cristo. Então, Jesus olhou para Natanael ben Elias e disse o seguinte a ele. Natanael ben Elias, relata Amélia Rodrigues nesta obra, crês que eu posso te curar? E Amélia Rodrigues narra que a voz era veludada e forte, meiga, no entanto, firme. E Natanael ben Elias responde de imediato, sim, creio. E ele não se conteve e na sequência perguntou a Jesus, Senhor, como sabes o meu nome? Conheces-me? E Jesus responde a ele que é uma resposta para todos nós e para toda a humanidade. A resposta de Jesus foi a seguinte, sim, eu te conheço, Natanael, desde ontem. Sou o bom pastor e, em razão disso, conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Jesus, nosso Mestre, conhece a cada um de nós. Conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, mas conhece também as causas dessas dores, as causas desses sofrimentos. Natanael ben Elias foi curado. Jesus permaneceu várias horas ainda atendendo, até um certo momento, aonde então os discípulos perceberam que ele já estava manifestando um estado de cansaço, de fadiga. Então resolveram finalizar aquele trabalho, aquela atividade, para que Jesus pudesse descansar. Então levaram Jesus para os fundos da casa de Simão Pedro, que dava para o lago de Cafarnaum, mar de Cafarnaum, né? E Jesus então se pôs ali, sentado numa pedra, observando a natureza, observando aquele lago iluminado pelas estrelas, observando as estrelas, pensativo. Até que Simão Pedro então foi até ele e começou a dialogar com Cristo. Mas quando percebeu, Cristo estava chorando. Simão Pedro ficou admirado. Por que choras? Afinal, é de emoção por ter realizado um trabalho tão frutífero? Quantas pessoas encontraram aqui a cura hoje, encontraram acolhimento, encontraram consolação. E Cristo então responde, sim, choro, mas não é por esse motivo. Nesse exato momento, Natanael ben Elias se encontra numa casa de prazeres, comemorando a sua recuperação e se perdendo novamente, readquirindo ou voltando a realizar as mesmas causas que o trouxeram aqui em busca de cura. Assim como ele, outros também agem da mesma forma. E Jesus então afirma, o quanto será difícil que a humanidade compreenda a necessidade da transformação para aliviar definitivamente as suas dores e os seus sofrimentos. Prevendo os séculos que viriam ao longo da história e o quanto nós nos debateríamos ao longo desse tempo para compreender a mensagem de Jesus e para tomar a decisão de realmente vivenciar esses ensinamentos, os seus ensinamentos, na nossa existência ou nas nossas existências. E até hoje estamos aprendendo. Até hoje estamos ainda, muitas vezes, tomando decisões de seguir ou não os ensinamentos do Cristo. Mas no final do diálogo, ele faz então o que nós conhecemos como a promessa do Consolador prometido, aonde ele afirma então a Simão Pedro que ele pediria ao Pai para poder enviar o Consolador, aquele que estaria conosco, para relembrar tudo aquilo que ele havia ensinado, ele havia dito, e também dizer outras coisas que ele não pôde
não pôde dizer naquele momento, naquela época, porque não estávamos preparados para compreender. Precisávamos dos séculos para desenvolver o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa compreensão, para aí sim receber esses novos ensinamentos que ele não pôde deixar conosco. Mas também esse Consolador prometido iria relembrar, dar o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido aos ensinamentos que ele deixou. E o Consolador prometido hoje sabemos que é a doutrina dos Espíritos, que tem esse compromisso, que tem essa missão de contribuir e dar continuidade a esse trabalho de educação da humanidade, de toda a humanidade, e contribuir para que possamos caminhar, todos nós, na direção do Pai, na direção de Deus, por meio do caminho que o Cristo nos ensinou e nos exemplificou. Por isso, nessa passagem de Bezerra de Menezes, que está em Reformador, edição especial de maio de 2003, ele nos fala o seguinte: vivemos os dias tormentosos anunciados pelas Escrituras. Experimentamos as glórias da ciência e da tecnologia, que é o que nós estamos vivenciando hoje, na atualidade, do pensamento, da arte. No entanto, caminhamos pela senda de espinhos que assinalam sofrimentos, reduzindo a criatura humana à violência, ao despautério, à loucura. Esse relato de Bezerra de Menezes, em 2003, é a nossa realidade atual. É a nossa situação atual. Avançamos, sim, do ponto de vista da ciência, da tecnologia, e continuamos a passos largos nessa caminhada, nesse avanço. Mas os sofrimentos humanos ainda persistem. Ainda estão entre nós, ainda necessitamos deles como processos de aprendizado. Viana de Carvalho, em A Luz do Espiritismo, ele coloca: ao Espiritismo compete a tarefa indeclinável de espalhar nova luz sobre a humanidade inquieta e atormentada. Uma humanidade inquieta e atormentada. É o que nós observamos, né? Quando olhamos o que acontece hoje no mundo, as dificuldades ainda de diálogo, de entendimento, a polaridade, né? Coloca as pessoas em posições contrárias, sem a capacidade de dialogarem, de conversarem, de se entenderem muitas vezes. Uma humanidade inquieta e atormentada. Mas ao Espiritismo compete, né, a tarefa de espalhar uma nova luz para essa humanidade. E Viana de Carvalho ainda, em Reflexões Espíritas, capítulo 28, ele nos coloca: há muita angústia aguardando a contribuição espírita e muita loucura necessitando de socorro espírita, ou seja, do Consolador prometido pelo Cristo. Ainda há muita loucura, há muita necessidade de socorro espírita, há muita loucura na sociedade exatamente por essa dificuldade que a humanidade ainda tem de entender Jesus, entender os seus ensinamentos e de praticá-los, de escolher seguir pelo caminho que Jesus nos indicou, nos mostrou e nos exemplificou. Talvez por isso, Kardec, quando estrutura o Evangelho segundo o Espiritismo, obviamente inspirado e tutelado aí pelos Espíritos Venerandos, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, diretamente, como está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, essa afirmação, diretamente pelo Espírito de Verdade. E pessoalmente orientou Kardec na organização dessa obra magnífica também, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde ele traz para todos nós as bem-aventuranças que Jesus eternizou no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E as bem-aventuranças, só para nós termos a ideia da importância desse sermão para todos nós, porque Jesus, em síntese, ele resumiu no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças,
a história da nossa evolução, do nosso processo evolutivo, da nossa trajetória evolutiva como seres espirituais. Tanto é que perguntaram uma vez a Mahatma Gandhi, que reconhecidamente não era cristão, e sim da religião hindu, e perguntaram a ele o que ele considerava, o que ele achava de Jesus, o Cristo. E Mahatma Gandhi respondeu da seguinte forma: se hoje, de uma hora para outra, todos os conhecimentos, todos os livros, todas as obras produzidas pela humanidade se perdessem, fossem queimadas de uma hora para outra, e restasse somente o Sermão do Monte de Jesus, tudo estaria salvo, tudo estaria preservado. Tamanha a compreensão de Mahatma Gandhi da importância desse sermão, do conteúdo fundamental para entendermos a nossa trajetória evolutiva, que Jesus foi capaz de sintetizar no Sermão do Monte. E uma das bem-aventuranças é exatamente esta: bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Porque serão consolados. Primeiramente, é importante entendermos o termo bem-aventurados. Bem-aventurados não somos todos nós. Bem-aventurados são aqueles que tomaram a decisão de viver os ensinamentos do Cristo, de vivenciar a mensagem de Jesus. Esses são os bem-aventurados. É para esses que Jesus se refere. Por isso, nesse capítulo, na mensagem Bem e Mal Sofrer, de instruções, que está na parte de instruções dos Espíritos, nós encontramos exatamente essa visão, né, de Locadère, que é o Espírito que assina essa mensagem, aonde ele afirma o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, os que sofrem, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia, de modo geral, aos que sofrem, ou seja, a todos nós, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam pela palha, mas a poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E afirma que o desânimo, e vou acrescentar aqui, a revolta contra a divindade, contra Deus, que é o pior equívoco que nós possamos cometer na nossa existência, é nos revoltarmos contra a divindade. Esse desânimo é uma falta, a mensagem de Locadère nos coloca. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Coragem para reconhecer a nossa situação de necessitados de consolo, reconhecer a nossa condição de sofredores, mas principalmente reconhecer as nossas causas, as causas que nos levam a essa situação. E ele coloca então que é preciso que tenhamos por base, uma fé viva na bondade de Deus. Ou seja, confiarmos em Deus. E Deus que é o nosso Pai. Nós não estamos sós. Se estamos passando por um momento de dificuldade, de sofrimento, de dor, Deus está conosco. Então, por que temer? Por que duvidar? Por que não acreditar que somos capazes de superar, mantendo a fé e mantendo a confiança em Deus? E aí ele continua dizendo, o fardo é proporcionado às forças. Aonde o apóstolo Paulo também explica essa passagem dizendo o seguinte, que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou a expressão que nós já estamos acostumados a ouvir também. Deus não coloca um fardo mais pesado do que aquele que nós podemos ou possamos carregar. Então, por que duvidar? Por que não termos confiança em Deus? Mas refletindo um pouco mais sobre isso, sobre essa questão, nós lembramos aqui de um comentário com um amigo nosso, amigo de todos nós, na verdade,
Alberto Almeida, palestrante espírita que está sempre presente nas conferências da Federação Espírita do Paraná, onde ele faz uma reflexão, e uma vez conversando com ele, ele também nos comentou sobre isso. Se nós, ou Deus, não coloca um fardo mais pesado em nossos ombros do que nós podemos carregar, porque muitas vezes, muitos de nós, ou nós mesmos, temos a sensação de que está muito difícil, eu não aguento, eu não suporto mais. E a reflexão de Alberto Almeida é a seguinte: todos nós reencarnamos dentro de uma programação de um processo de educação ou de reeducação. Então, as experiências e vivências que nós temos que passar são experiências necessárias ao nosso crescimento, à nossa evolução, ao nosso progresso espiritual. Dentro de uma dinâmica, muitas vezes, de expiação, de provas, de reparação ou de reajuste com a lei divina. É um processo de educação ou de reeducação de todos nós, das nossas almas. Nessa dinâmica de planejamento, então Deus não coloca ou não planeja um fardo mais pesado que alguém possa carregar. Às vezes levamos séculos para reparar certos equívocos, exatamente porque precisamos nos preparar para poder estar em condições de suportar determinada expiação ou determinada prova. E aí o Alberto Almeida fala o seguinte: realmente todos nós reencarnamos dentro dessa programação que está ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades, das nossas forças. Mas ao longo da nossa existência, o que acontece? Por escolha nossa, pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos adicionando novos pesos a essa carga que nós nos preparamos. Quando nos magoamos e persistimos na mágoa, não perdoando, essa mágoa, esse ressentimento, é um peso a mais. Joana usa uma expressão que ela, de maneira recorrente, utiliza exatamente para demonstrar isso. Nós, quando decidimos pela mágoa e não pelo perdão, nós estamos gerando um sofrimento desnecessário. Desnecessário. Por quê? Porque não estava na programação. Não fazia parte da nossa programação nós nos magoarmos, ou talvez até possamos afirmar que a mágoa ainda faz parte da nossa condição espiritual. Mas não faz parte da nossa programação alimentarmos a mágoa. Persistirmos na mágoa. E aí tem aqueles pesos adicionais que dá aquela sensação para muitos de nós de que não aguento mais. Não suporto mais. E é o momento, então, do auxílio. De reconhecermos isso. E para isso temos que ter o quê? Coragem. Coragem, a mensagem nos afirma aqui. Como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Então, se tivermos coragem de reconhecer e pedirmos ajuda, Deus é nosso Pai. Ele vai nos ajudar. Mas é necessário que nós tenhamos essa atitude de reconhecermos a necessidade de sermos auxiliados. E termos a coragem de reconhecermos que precisamos do apoio. E esse apoio virá. Com certeza. Porque temos a certeza de que Deus está conosco, nos amparando sempre nas nossas dores e nas nossas dificuldades. E também, uma outra reflexão que nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês, é que muitas vezes, muitos sofrimentos que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, eles são talvez agravados exatamente pelo nível de consciência que nós ainda possuímos. Que nós ainda insistimos em ter. Consciência da nossa existência, do sentido da nossa vida, consciência de nós mesmos. E aí eu gostaria de compartilhar com todos vocês uma pequena história que foi contada por Divaldo Pereira Franco. Quando ele esteve aqui numa conferência, não faz muitos anos, ele contou essa história, mas contou pela metade. Eu tive a alegria, a satisfação de ter participado de um encontro de jovens onde ele esteve presente
E não faz tantos anos assim, alguns anos apenas, né? Onde tivemos mais de 10 anos só, né? Só mais de 10 anos. Mas tivemos com o Divaldo, e nesse encontro de jovens ele contou a história completa. A história de 2 jovens que viveram uma experiência de muita inspiração para nós, que hoje ouvimos essas histórias. O primeiro jovem, um negro, um jovem da cidade de Salvador, filho, né, de uma mãe que, né, ficou solteira até para cuidando dele, né, o esposo, o marido, né, ou o pai a abandonou, e ela permaneceu fiel, dedicada ao filho, e ela era uma lavadora de roupas, que trabalhava e ganhava vida lavando roupas para fora. E esse jovem, desde muito pequeno, ele demonstrou interesse pelos estudos, interesse em aprender, interesse em estudar. A mãe, então, se dedicou, e tudo que ela fazia era para poder dar o melhor para esse filho e dar condições para que ele pudesse estudar. Quando ele chegou ao ensino médio, ele manifestou à mãe o desejo, o sonho dele, que era cursar medicina. E ela, entendendo a dificuldade que isso representava, né, num país como o nosso, em Salvador, né, na condição social deles, do filho conseguir realmente ingressar numa faculdade de medicina. Mas ela não desanimou, pelo contrário, né, reforçou o desejo dele, dizendo que se ele queria realizar esse sonho, que ele fosse atrás e que ela o ajudaria e faria de tudo para que ele conseguisse realizar esse objetivo. E ele conseguiu uma bolsa num cursinho preparatório para o vestibular, uma bolsa social, onde um cursinho muito bom, onde ofereceu a ele a condição de estudar e de se preparar para o vestibular de medicina. E ela, né, trabalhando para cuidar dele, onde ele não precisava trabalhar, apenas estudar. Ele conseguiu passar no vestibular de medicina, ingressando na faculdade de medicina da Universidade Federal da Bahia. E ela trabalhando, continuando trabalhando para o ajudar, para dar condições para que ele pudesse estudar. E alimentando aquele sonho, aquele desejo de vê-lo na formatura, na sua formatura. E ela se preparou para isso. Economizou durante muito tempo. E quando faltava uma semana para a formatura do filho, ela então comprou um terno novo para o filho, para que ele pudesse ir à formatura muito bem vestido. Mas comprou também um anel de formatura. Eles moravam numa região muito pobre, na periferia de Salvador. E ele foi até ela, porque ele já estava trabalhando, fazendo estágio, né, antes mesmo da formatura, ali numa clínica de um dos professores da faculdade. Mas ele chegou na casa, humilde, e pediu então que queria conversar com a mãe. A mãe estava muito feliz e aproveitou e deu o presente para ele, e ele ficou surpreso, perguntando, mas como a senhora conseguiu comprar tudo isso, né? Não se preocupe, filho, foram economias aí ao longo dos anos, ao longo do tempo. E ele então falou para ela, mãe, eu entendo que você, né, gostaria muito de participar da formatura, mas naquele lugar, naquele ambiente, não é um ambiente para nós. Então eu gostaria de fazer um pedido para você. Não vá à formatura. Ela, engolindo o choro, conseguiu forças para dizer a ele que compreendia, que entendia a situação e que ele tinha razão. E realmente não era um ambiente, ela não iria sentir-se bem ali. Essa é a história do primeiro jovem. Divaldo conta em mais detalhes e com muito mais tempo, mas eu acho que foi suficiente para nós entendermos essa primeira parte. Mas ele conta a história de um segundo jovem. Um segundo jovem que também negro, também residindo em Salvador, também filho de uma mãe que foi abandonada pelo pai da criança, e ela então se dedicou a educá-lo, a cuidar dele, vendendo acarajé. Vendendo acarajé nas regiões turísticas da cidade. E ele também, muito dedicado, logo desde criança, se dedicando aos estudos,
demonstrando ali que realmente ele tinha essa vontade de estudar. A mãe, então, também fez tudo para ele, para que ele pudesse, né, se dedicar aos estudos sem se preocupar com outras questões de trabalho, coisa parecida. Ela trabalhava mais e mais para poder dar tudo que o filho precisava. Até que ele chegou também ao ensino médio e também manifestou à mãe o desejo de fazer medicina, de cursar medicina. A mãe também alimentou aquele desejo, incentivou o filho, ele também conseguiu uma bolsa num cursinho preparatório, se preparou, estudou e foi aprovado no curso de medicina. Fez uma faculdade, se dedicando, se destacando como um dos alunos mais brilhantes da turma, até chegar à formatura, o dia da formatura. E lá estava ele, escolhido como orador da turma, em função da sua trajetória no curso, do seu empenho, da sua dedicação e do seu desempenho também. E, quase chegando no final do seu discurso, naquela cerimônia bonita no teatro, né, a reitoria da universidade na mesa, no final do discurso ele pede para quebrar o protocolo, porque ele precisava fazer aquilo. E pediu para que a mãe dele, que estava na plateia, se levantasse, dizendo que se ele estava ali, tendo a possibilidade de realizar aquele grande sonho da vida dele, ele devia tudo isso àquela pessoa, a mãe querida e amada, que trabalhou como vendedora de acarajé, ele afirmou no discurso, para que ele pudesse estudar e realizar o sonho dele. O auditório todo levantou e aplaudiu a mãe dele. E Divaldo, então, no final da história, fala que era a mesma formatura do primeiro jovem. Os dois estavam ali. Histórias semelhantes, histórias de vida semelhantes, trajetórias semelhantes. Mas para um, devido ao nível de consciência que ele ainda se encontrava, foi um sofrimento não poder, não ter coragem de levar a mãe para a formatura, porque como Divaldo nos colocou, ele sofreu por isso, de ter que dizer para a mãe não ir, de não conseguir enfrentar ali os colegas de uma classe social mais elevada que a dele, apresentando a mãe dele como lavadora de roupa. O outro, pelo contrário, demonstrando um outro nível de consciência, ele estava ali, feliz, alegre, com a mesma experiência, mas representando para ele uma alegria e não um sofrimento. Uma satisfação e não uma dor ou um constrangimento. E pelo contrário, revelando a todos o que a mãe, a amada mãe dele, havia feito por ele. Então, dependendo do nosso nível de consciência, essa mensagem e essa história que Divaldo nos traz, desde aquela época me trouxe essa visão. Dependendo do nível de consciência, a mesma experiência que nós vivenciamos pode ser uma experiência de dor, de sofrimento, que nós temos dificuldade de passar, ou dependendo do nosso nível de consciência, pode ser uma experiência onde nós aproveitamos para aprender, para valorizar, para crescer com aquela experiência, e ela não nos traz a dor, o sofrimento que talvez para outros provoque. Níveis de consciências diferentes. E esse nível de consciência se adquire pelo nosso esforço evolutivo, pelo nosso empenho em compreender a mensagem do Cristo, a lei do amor, e nos esforçarmos por praticar essa lei. Níveis de consciências que nós temos que desenvolver, como João de Anjos nos coloca, que é uma forma de nós combatermos a dor e o sofrimento. Não vai eliminar, mas a maneira que nós enfrentamos a experiência de aprendizado faz com que a gente não sofra tanto quanto aqueles que ainda têm essa dificuldade, um nível de consciência que ainda faz com que eles percebam em certas situações uma injustiça ou uma revolta contra Deus, uma falta de compreensão da experiência que ele está passando e uma falta de coragem, às vezes, de buscar compreender a causa para poder tratar a causa dessa experiência. E quando nós falamos em causas,
de sofrimentos humanos, né, nós buscamos aí o apoio de Joana de Ângeles diretamente, aonde no livro Plenitude, no capítulo 2, em especial, onde ela faz então uma análise dos sofrimentos. E ela coloca e se apoia, né, na filosofia de Buda para desenvolver essa análise nesse capítulo 2 das causas dos sofrimentos, né, ou uma análise dos sofrimentos. E ela coloca o seguinte na obra, entre parênteses: Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Ou seja, nós vamos ver mais à frente uma passagem do Evangelho, onde no Evangelho nós temos a seguinte afirmação: lutar contra o sofrimento é um dever do homem. Ou seja, muito alinhado a essa visão de Buda, né? Ou seja, a luta nossa é pela vitória sobre o sofrimento. E ela continua nos trazendo, nesse mesmo capítulo, essa outra reflexão, também ainda inspirada em Buda. Estabeleceu, então, a teoria do caminho do meio, né, para alcançar a paz, né? Ou seja, o caminho do meio, a gente buscar sempre o meio termo, né, daquilo que nós estamos vivenciando, nem ser radical de um lado, nem ao outro extremo. Nem mais austeridade cruel, né, Joana nos fala, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. Então, essa é uma forma, né, uma estratégia para nós vivenciarmos essas experiências que a vida nos coloca, conseguindo, então, ter esse equilíbrio, mesmo diante das atribulações, mesmo diante das dificuldades que muitas vezes passamos e que são naturais, ou porque nós as provocamos, de alguma forma, pelas nossas escolhas, ou porque elas são necessárias, naturalmente, ao nosso progresso, à nossa evolução. Nessa mesma obra ainda, Joana continua nos trazendo também a seguinte questão: o sofrimento, suas origens e cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento, muitas vezes depende, né, de reflexões que nós vamos trabalhar agora, e que são, né, segundo ela aqui, as 4 nobres verdades: o sofrimento, suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação deles. E Joana, então, afirma também que, segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob 3 formas diferentes: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. E o que é o sofrimento do sofrimento? Todos nós, ao longo da nossa vida, temos uma trajetória onde precisamos passar pelas experiências. Muitas delas são experiências de expiação, de provas, e que às vezes, dependendo do nosso nível evolutivo, nós encaramos como sofrimentos. E quando nos percebemos em sofrimento, nós sofremos por estarmos em sofrimento. Então é isso que ela nos coloca, sintetizando aqui o sofrimento do sofrimento. Um deles, por exemplo, é natural que ao longo do tempo nós vamos nos tornando pessoas mais maduras, né? Nós vamos avançando, né? Alguns, né, vão perdendo algumas coisas ao longo do tempo, né? Vão caindo, né? Outros vão, né, os cabelos vão ficando mais brancos, né? Outros vão, né, adquirindo outras características que são naturais do quê? Do processo de amadurecimento, né? Alguns vivenciam essa experiência de uma maneira muito em paz, muito tranquila, aproveitando cada fase da vida, cada momento da vida, vivenciando o bom de cada uma dessas etapas da vida. Outros sofrem muito por isso, né? E Divaldo até fala, né? É natural esse sofrimento do envelhecimento, por exemplo, é natural. Hoje eu gostaria de jogar futebol, mas não dá mais, né? Até tento de vez em quando, mas, né, não era como antes, né? Vai fazer o quê? Vou sofrer por causa disso? Não, né? Entender esse processo, entender essa dinâmica. Então,
sofrimento do sofrimento. Muitas vezes, né, muitos de nós insistimos nesse caminho, que gera mais sofrimento. O sofrimento da impermanência. O que significa? É a falta de compreensão que o nosso mundo é um mundo material. A nossa realidade é uma realidade espiritual. Então nós temos, né, ao longo da nossa vivência nesse mundo material, uma série de valores materiais da sociedade e tal, que precisamos conviver com eles, mas entendendo e compreendendo que o que é importante para nós é a conquista dos valores espirituais. Mas nem sempre nós temos essa lucidez de compreensão. Então ter a posse, ter um bem, ter um carro zero, né, o carro do ano, ter uma casa maior, vira o objetivo de vida de muitas pessoas. E quando ela conquista, ela fica feliz, mas depois de 1 ano, 2 anos, já não é mais um carro zero, tem que trocar de novo, porque não é mais zero, né? Porque ele já não é um carro novo, é um seminovo, então o seminovo já não agrada tanto, né? Ou seja, a impermanência, seja a beleza física, seja a condição física, seja as condições materiais, né, da sociedade, seja as condições, por exemplo, de cargos nas empresas, posições sociais, posições de status, que nos dão status, e que são impermanentes. Hoje eu estou num cargo, amanhã não estou mais. Hoje eu estou numa posição, amanhã não estou mais na posição. E para alguns isso é um enorme sofrimento. Né? Gera um grande sofrimento, essa impermanência. Para outros, isso é um processo de aprendizado. Hoje eu estive aqui nesse cargo, aprendi, amanhã depois não estou mais, vou aprender em outra experiência, em outra situação, em outra fase da vida. Níveis de consciência explicando, né, sofrimentos que são causados, às vezes, pela imaturidade nossa, e como Joana coloca aqui, inspirado em Buda, sofrimento da impermanência. E também o sofrimento que é resultado dos condicionamentos. Ou seja, nós muitas vezes desenvolvemos hábitos, né, costumes, e quando nós não conseguimos mais satisfazê-los, realizá-los, atendê-los, nós sofremos também. Isso nos gera um sofrimento. Puxa, né, eu sempre fiz isso, sempre gostei, né, a minha casa estava ali sempre com a família reunida, hoje todo mundo, né, foi para um lado, a gente consegue, e aquilo gera sofrimento, sem entender que são fases da vida, cada um tem seu caminho, seu momento, né? Você aproveitou aquele momento e hoje é um outro momento. E nós insistimos nesses condicionamentos que geram sofrimentos, né? E aí nós encontramos, né, uma outra reflexão que gostaríamos de caminhar aqui para a nossa finalização. Vamos ver aqui. E uma das questões que muitas vezes nós também ouvimos bastante, né, no dia a dia, nas conversas, né, que existem 2 caminhos, né, sempre para nós: o caminho da dor e o caminho do amor, né? E aí ouvimos uma vez o Haroldo Dutra Dias, né, ele nos falar o seguinte, né, nessa reflexão, que na verdade existe apenas um caminho, é o caminho do amor. A dor, na verdade, é um alerta para todos nós de que estamos no caminho errado, de que estamos no caminho que temos que refletir e mudar. O caminho da nossa trajetória evolutiva é o caminho do amor, da lei do amor, da vivência do amor, da prática da caridade. Esse é o caminho. É o único caminho que Jesus mostrou para nós. O caminho da dor é um caminho que nos alerta que estamos na direção errada. Por isso, Haroldo Dutra Dias fala o seguinte: a dor é sinal de alerta, é a mensagem de que algo está errado. Né? A dor, muitas vezes, ela é corretora de rota, ou seja, ela mostra que estamos na direção errada, então temos que rever. Porque a atitude alinhada com a mensagem de Jesus, a lei de Deus maior que a lei do amor, ela tem como consequência paz interior, consciência tranquila. Por mais difícil que a decisão, mas é a decisão correta, aqui de trás uma consciência tranquila. Então, quando a dor se instala, é porque estamos na rota equivocada. A dor é pedagógica, obviamente. Ela está mostrando que temos que retornar, que temos que rever as nossas atitudes.
E a dor é um marcador luminoso indicando que houve um desvio de rota e precisamos rever, precisamos repensar. Aconteceu isso comigo, qual a causa? Por que eu passei por essa experiência dolorida que me trouxe sofrimento? O que eu fiz para gerar isso no sentido não de buscar desenvolver uma culpa, pelo contrário, mas de buscar desenvolver uma consciência e uma compreensão do que você está fazendo da tua experiência reencarnatória, das decisões e dos caminhos que você está escolhendo. Para quê? Para aprender com eles e repensá-los e realinhá-los com a lei de Deus, que é a lei do amor. Nesta reflexão, nós vamos encontrar também um outro conceito que Joana de Ângeles trata, uma obra fantástica, que deixa eu passar aqui agora, né? Que é essa obra aqui, Plenitude também. Plenitude de Joana de Ângeles, ela traz esse conceito. É o conceito de resignação dinâmica. E ela fala o seguinte: a resignação dinâmica é a aceitação do problema que uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa representa avançado passo para a sua evolução. A resignação, o Evangelho nos fala que é o consentimento do coração. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. E Joana de Ângeles nos fala dessa resignação dinâmica. E para compreendê-la, nós somos atrás das experiências que nós conhecemos e vivenciamos ao longo da nossa vida. E uma delas eu consegui reconhecer que era exatamente essa resignação dinâmica que estava por trás daquele comportamento. Comportamento de quem? De um jovem, na verdade um adolescente, um pré-adolescente, que eu conheci quando fazíamos um trabalho há muitos anos atrás, lá na pediatria do Hospital Erasto Guedes. Ainda no início das atividades nossas da Juventude Espírita, eu tinha 17 anos de idade, 18 anos de idade, nós começamos a visitar alguns locais, né, hospitais, visitar asilos, orfanatos. Cada sábado, o grupo ali visitava um local. Até que um dia marcaram para visitar a pediatria do Hospital Erasto Guedes. E eu estava junto com eles, lá participando da visita. Quando eu entrei na pediatria daquele hospital, eu senti uma paz e uma alegria, que eu fiquei até assustado, porque é uma alegria tão grande e uma paz tão grande ao entrar naquele local. Quando saímos, nos reunimos no lado de fora, no bosque, ao lado do hospital, para fazer uma oração, né, como sempre fazíamos, e aí o grupo falou: no próximo sábado vamos em outro lugar. E eu falei: por que não voltar aqui? Eu gostei muito daqui. E aí o grupo falou: não, nosso propósito, nossa proposta é visitar outros locais. E eu falei: não, eu quero voltar aqui. Eu quero voltar nesse hospital. E eles foram para outro local e eu voltei ao hospital, a pediatria sozinho, no sábado seguinte também. E depois outras pessoas, com o passar dos meses, algumas pessoas que souberam que eu ia lá, começaram a ir comigo, formamos um grupo, esse grupo virou uma equipe de trabalho que fazia recreação, né, fazia atividades de diálogo com os familiares, com as mães, e esse grupo permaneceu 10 anos, sem interrupção, de nenhum sábado sequer. Durante 10 anos, quando um não podia, os outros iam, e assim ficamos 10 anos trabalhando lá na pediatria do hospital. E me proporcionou muitas experiências que me ajudam até hoje. E uma delas foi conhecer esse jovem, que é o jovem, esse pré-adolescente chamado Alex. A primeira vez que nós o encontramos, o corredor era muito grande, e no final do corredor ficava o refeitório onde fazíamos as atividades, né? Então entrávamos na pediatria e tinha aquele corredor. E no início do corredor a gente via só silhuetas lá no final, né, na luz lá do refeitório. E quando a gente ia se aproximando, a gente começava a enxergar as pessoas. E um dia a gente viu uma silhueta de um jovem, um garoto, né, e ele abrindo os braços ali. Nós não o conhecíamos, né? Quando chegamos próximo, né, visualizamos, estava o Alex.
E ele veio muito alegre, muito feliz, nos abraçando. Vocês são os tios do sábado à tarde, todo mundo estava falando, e eu gostaria de conhecê-los, eu quero participar da atividade. E ele participou alegre, sorridente, feliz. E no sábado seguinte, nós voltamos e ele estava lá. Ele continuava lá, mas ele estava já um pouco, né, não tão alegre, assim, mas ainda muito sorridente, muito feliz. E ele falou para nós, hoje eu não estou muito bem, né, por efeito do tratamento, da quimioterapia, mas eu quero participar, eu quero estar com vocês, né? E participou, ficou lá a tarde toda. E na semana seguinte ele não estava, tinha retornado para sua casa. Daí 2 semanas depois ele voltou. E quando nós chegamos, nós percebemos uma silhueta de alguém numa cadeira de rodas. Aí nos aproximamos, era o Alex. E ele chegou para mim assim e falou, tio, o tratamento não está fazendo efeito, tio. Talvez eu tenha que amputar a perna. Mas, tio, eu estou com muita fé que não vai precisar. Não vai precisar amputar a perna. Eu tenho certeza que o médico vai conseguir mudar o tratamento e vai dar certo. Eu não vou precisar amputar a perna. Passaram 2 semanas, ele novamente voltou para a casa dele, e depois de 2, 3 semanas ele retornou. Quando nós chegamos, lá estava ele na cadeira de rodas. Quando nos aproximamos, ele abriu os braços e falou, tio, não teve jeito. Eu tive que amputar a perna. Mas, tio, eu já estou fazendo fisioterapia. Eu já estou começando a aprender a usar as moletas. E logo, logo, tio, eu vou estar andando de moletas. E o médico falou que eu vou poder colocar uma prótese. E em pouco tempo eu vou poder andar normalmente, tio. Alegre, feliz, e participou da atividade ativamente. E depois, passaram mais algumas semanas, ele voltou para casa novamente. E depois ele estava no hospital, nós nos encontramos e ele falou, infelizmente, tio, né, eu vou ter que continuar fazendo tratamento porque não foi suficiente a amputação da perna. Mas, tio, eu tenho certeza que dessa vez o tratamento vai fazer efeito. Eu vou conseguir, né, eu vou superar, vai dar certo o tratamento, tio. E participou alegre, sorridente da atividade novamente. 2 semanas depois, nós estávamos entrando no corredor e eu escutei alguém, uma enfermaria, uma porta entreaberta, me chamar. E eu entrei e ele era o Alex, deitado na cama. Ele me chamou e disse o seguinte, tio, eu estava olhando aqui para vocês para eu ver você chegar e te chamar. E é o seguinte, tio, em função da quimioterapia eu não estou ouvindo mais. Mas, tio, se você falar, eu já estou lendo os lábios. Eu já estou entendendo o que as pessoas falam. Se você falar devagar, eu leio os lábios já, tio. Eu olhei para ele e falei, Alex, eu te amo muito. E ele olhou para mim e respondeu, eu também te amo, tio. E foi a última vez que nós nos encontramos nessa atual reencarnação. E ali, para mim, nessa experiência, foi a experiência viva para eu poder entender esse conceito que Joana de Ângeles nos traz de resignação dinâmica. Isso é a resignação dinâmica. Aquele pré-adolescente de 14, 15 anos de idade me deu uma lição de vida, que hoje eu tive, né, a satisfação de poder aprender com ele e de não ter coragem de não agir da mesma forma, de não agir da mesma maneira, né, pelo aprendizado que ele me trouxe naquela vivência. Por isso, quando refletimos sobre essas questões, não há como não pensarmos de que tantos irmãos nossos nos dão lições diárias de como enfrentar essa situação que é comum a todos nós, de passarmos por dificuldades, por dores, por sofrimentos. Mas quantos sabem sofrer bem? Como o Evangelho nos fala. Quantos sofrem bem? Ou seja, têm a coragem de viver a experiência sem perder a fé em Deus, sem perder a confiança em Deus. E para finalizarmos, a passagem que Chico Xavier sempre nos fala, tudo passa. Tudo passa. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações,
mas principalmente em nossas consciências. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela paciência em nos ouvir. O nosso agradecimento ao Eduardo pelos momentos maravilhosos que nos proporcionou, pelos ensinamentos que nos trouxe, mas principalmente pela emoção que promoveu em todos nós. Obrigado, Eduardo. Nós vamos encerrar a primeira parte das atividades pela prece, em seguida passaremos ao trabalho dos passes. Pedimos que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados, todos serão chamados. Querido Mestre Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade da palestra da noite, pelos ensinamentos que nos foram trazidos, pela oportunidade da reflexão embutida na mensagem maravilhosa que o nosso irmão nos trouxe nessa noite. Que possamos levar conosco esses ensinamentos, mas principalmente os exemplos que nos trouxe e que nos emocionaram. Que a misericórdia divina se apiede de todos aqueles que nesse instante atravessam suas dificuldades, seus sofrimentos, sob qualquer forma. E que o imenso amor de Jesus possa levar a cada um a força de que necessitam para enfrentar os seus problemas, os seus acertos de contas, para logo mais, num longo abraço, se encontrarem com todos aqueles atores dos dramas criados. Que o Mestre nos acompanhe no retorno aos nossos lares e que a sua presença, como exemplo do verdadeiro amor, possa permanecer entre nós e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.